Olá, mais uma vez aqui com vocês, com meus colegas aqui de trabalho, para a gente tratar de um tema de extrema importância no momento, assédio. E aí, vamos falar sobre assédio? Eu acho legal pra gente começar, estabelecer o que é assédio, né? E se apresentar precisa, gente? Ou já somos aqui velhos conhecidos? Eu espero que sim, né? Porque se até agora ninguém assistiu, tá perdendo tempo, né? Então eu espero que... Enfim, para quem não assistiu, espero que ninguém, né? Eu sou Sara Saraceno, sou advogada, trabalho com direito do trabalho, com compliance, com LGPD, com direito educacional. Eu sou Giovana Conrada, eu sou advogada de Direito de Família e Sucessões e imobiliarista. Sou Vicente, sou advogado, trabalho com previdenciário e trabalhista. Agora, então, vamos entrar no mérito do nosso bate-papo de hoje, que é assédio moral no trabalho. Como eu estava começando antecipadamente a falar, o assédio moral, muita gente confunde, né? Às vezes está no trabalho e aí pensa, o meu chefe brincou, me deu um apelido na hora. E aí fala, isso é assédio moral. Não é. Para caracterizar o assédio moral, é preciso obrigatoriamente que a conduta ela seja reiterada, né, durante um tempo. Se for uma vez, não quer dizer, então o meu chefe pode me xingar que não vai dar nada. Não. Pode até caracterizar o dano moral, não o assédio moral. É bom a gente deixar isso claro da conduta inadequada, né? Que não é porque a conduta está, não se enquadrou como assédio que ela passa a ser adequada. Né? Isso tem que estar bem bem consciente dentro de cada um, né? Verdade. Até mesmo porque no ambiente de trabalho, como em qualquer outro local de convívio social, são pessoas se relacionando, né? Então, inevitavelmente, problemas de convivência vão acontecer. Vai ter aquele dia que a gente vai estar mais exaltado, né? Vai falar de uma forma mais ríspida, fazer uma brincadeira inconveniente, né? Quem nunca? Um futebol, né? Que os ânimos ficam exaltados, para a gente não falar de assuntos desagradáveis, outros. Então, pode acontecer uma situação pontualizada que não deixa de ser um comportamento inadequado, mas que se resolve ali, né? O assédio, na verdade, ele tem uma outra proporção e dimensão. Como o Vicente falou, pressupõe uma conduta reiterada, né? Porque aquilo vai desgastando a relação, vai desgastando o ânimo da pessoa. Porque às vezes a gente pensa que o assédio é só a palavra, né? O falar. E não é. O assédio, a conduta, ela fala muito. Eu tenho um exemplo, a gente faz muito trabalhista e telemarketing, né? Qual é a questão do telemarketing? Algumas empresas de telemarketing, que foram os casos que a gente atendeu, controlavam o banheiro, a ida ao banheiro. Isso configura assédio moral, porque é um comportamento vexatório, né? Um comportamento que vai trazer ao empregado um sentimento... Tolhe a dignidade, né? Exatamente. E para além, também do que está dentro do conceito de assédio, é a questão da relação de poder. Sim. Porque pode acontecer de outra forma, a gente também já tem essa consciência, porém, ela pressupõe uma relação de poder. Porque para essa proibição de ir no banheiro, existia um chefe. Esse chefe, esse gestor, supervisor, então ele que havia feito essa proibição, né? Relação hierárquica. Exatamente. A palavra bem formalzinha era isso aí mesmo. É importante a gente lembrar aqui que nem sempre a hierarquia ela vai decorrer de uma posição funcional na empresa, né? A gente sabe que existem circunstâncias outras em que pode existir uma relação de poder que advém da própria estrutura social, como as questões de gênero, de raça, de orientação sexual. Então, também pode ocorrer nessas situações. Por isso que não é um conceito estático da gente falar somente, né, das questões. Sim. A gente deu esses exemplos, mas muito bem pontuado, disso que inclusive tem uma notícia, né, de uma professora que se sentia com essa intimidação. Eu não me lembro em qual estado era, mas que ela se sentia intimidada, e aí ela narra, né, as circunstâncias e configurou-se pela a situação, né, do que tinha acontecido. Estava olhando no site do CNJ e a definição do CNJ para assédio moral é o seguinte: toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes, aquilo que a gente estava falando, né, que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador.
É legal porque o CNPJ não coloca essa questão hierárquica. CNJ, CNPJ. CNJ. Falei CNJ. Você falou CNPJ. Foi? Ave Maria. Mas faz sentido, né? Porque o empregador... Também é. Mas é o CNJ, o site do CNJ. Mas a questão que eu achei me trouxe foi essa. Na definição, ele não trazer a questão hierárquica. Ele define mais a questão do comportamento. É necessário que haja uma relação de poder, porque, veja, uma coisa é eu estou entre meus colegas. E aí o meu colega faz uma piadinha machista a meu respeito. Na mesma hora eu vou reagir, vou responder, né? Às vezes não por uma questão hierárquica de gênero, né? Que tem ali. Mas o normal será eu responder. Eu não vou pensar, se eu responder, eu vou perder meu emprego. Que aí muda completamente. Com certeza. Aí é que vem, né? Você fica realmente numa situação acuada de você se sentir assim, eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou ter que ir levando isso. E não é mimimi, não é besteira. A gente tem que, né, deixar isso bem claro. Não é uma coisa que a geração está trazendo. Isso sempre aconteceu. E tem que, sim, ser reprimido. Não tem que continuar acontecendo. Não cabe mais esse tipo de comportamento no ambiente corporativo. Mas, por exemplo, eu que presido um comitê de ética, né? Não de ética em pesquisa, viu? Um comitê de ética é conduta. Eu vejo muita denúncia de assédio que não é com relação de poder, de hierarquia, né? Então, assim, conflitos entre colegas estão sendo levados à avaliação como se houvesse algum tipo de assédio. Isso porque as pessoas começaram a se entender, se apropriar do que é assédio. E aí, claro que vai ter esse período de maior tensionamento das relações, em que a gente ainda está entendendo qual é o limite daquilo ali, para depois ter uma melhora e uma melhor acomodação. Então, a questão da relação de poder é importante a gente lembrar e ter em mente, mas também é importante a gente validar nosso sentimento de quando você sofre, né, um assédio, e você poder buscar os caminhos legais para poder combater isso. Você trouxe uma questão legal que você está até falando comigo nesse Exatamente. instante. O aumento, né, de casos. Fala sobre isso que você me falou. É que teve, o TST divulgou os números, né, os dados estatísticos, e constatou que de 2020 a 2024 teve um aumento em 14% das reclamações trabalhistas com pedidos de assédio moral, no caso. Na nota, né, na notícia que saiu, ele fala que o aumento de casos na justiça não quer dizer que haja o aumento de casos na sociedade. Então, assim, a gente entende que socialmente já existiam aquelas situações de assédio, mas as pessoas não entendiam, tinham medo, né, tinham receio, não tinham um ambiente propício para acolher isso, e aí não reivindicavam. E agora as pessoas estão reivindicando. Uma coisa que eu acabo escutando, né, bastante nessas apurações em relação ao, não, porque já teve no passado, e aí não sei quem que denunciou, não sei quem que falou, que não era denúncia, né? No tempo não tinha esse termo já, que foi a pessoa que foi desligada, enfim, que aconteceu a penalidade. E é importante a gente ter também o olhar do seguinte, qualquer situação do talvez assédio esteja acontecendo, ela não é justificativa para todas as outras coisas que você esteja fazendo, talvez, que não estão adequadas. Então, não vai justificar um erro com o outro. Né? Então, Tem um caso que eu lembrei aqui agora. Eu gosto de seus casos. De um treinamento também que eu dei, e que eu falava que o comportamento da chefia, da liderança, que todo dia, já pensou, todo dia você chegar ali para trabalhar, o seu chefe reclamar, falar que você é incompetente, te depreciar, então aquilo vai causando um constrangimento, vai trazendo uma humilhação, vai tirando o gosto pelo trabalho. Aí uma pessoa que estava assistindo o treinamento falou assim, isso acontece comigo, todo dia eu chego, meu chefe reclama, briga comigo. Aí eu, por quê? Qual é o motivo? Não, ele fica falando que eu chego atrasado. Eu perguntei, o senhor chega? Chego. Mas o problema é o transporte, o problema aí veio dar várias justificativas. Eu falei, meu amigo, se ele está reclamando de algo que você está fazendo, então assim, aí realmente não tem assédio aí, né? Então, é importante, né? Então, assim, também que a gente se atente que esses casos, né, que às vezes aconteceu, que você ouviu falar não existe, viu, gente? Só para avisar. Ouviu falar não existe. Então, que ouviu falar que a pessoa, na época que foi a desligada, é bom estar averiguando, né? Se a pessoa... Mas a Rádio Peão, minha filha, existe. Né? E é eficaz, né? Acho que a grande questão aqui, quando a gente fala de assédio, pelo menos é o que ficou para mim claro, é definir o que é assédio, né? Assédio moral. Porque é como a gente fala, as informações, elas se foram ampliadas, chegaram a mais gente, as pessoas acabam
considerando que tudo é assédio. E aí tem um aumento dos casos na justiça ou na própria empresa, quando ela implementa a questão da ouvidoria, né? Canal de denúncia. Canal de denúncias. As pessoas se entendendo nesse lugar, né, de vítimas de uma situação de assédio, acabam demandando mais essas análises e nem sempre é. Mas é importante a escuta. Eu sempre sou a favor da gente escutar e até para fazer uma ação educativa nesse sistema. É importante também essa fala, né? Que não quer dizer que aquela denúncia ela vai gerar uma punição, né? Ela vai gerar uma investigação e que muitas vezes outros pontos vão ser melhorados, né? É aquilo que a gente fala. Eu só sei se essa cadeira está quebrada se alguém sentar e disser. Então, eu só vou saber o que está acontecendo de vulnerável, de ruim ali, se houver alguém para falar. E tem uma outra questão. Por mais que a gente tenha vários conceitos de assédio, e tem muitos, né? Cada um vai ter uma proposta de conceito. Na prática, vamos para termos práticos, uma mesma conduta pode caracterizar assédio ou não, depende. Aí é aquela palavra que a gente adora, a segunda que a gente mais adora, chamada depende, né? Então, sempre quando eu sou consultada, se acontecer isso, é assédio? Aí eu falei, depende. Pode ser ou pode não ser. Porque depende de outros requisitos, depende de uma habitualidade, depende de uma percepção, depende de um sentimento. Porque um certo comportamento com um empregado vai ter um impacto, com outro vai ter outro impacto. Tem gente que é mais suscetível, né, a uma palavra de uma forma mais assertiva, mais ríspida. Eu mesmo sofro desse mal. Eu sou fofa, gente. Você viu que a gente ficou em silêncio. Mas eu sou reta, assim, na fala, né? Então, quem tá acostumado comigo já sabe. Mas chega uma pessoa nova e fica, meu Deus do céu, o que é isso? Fica. O que está acontecendo? E devolve a pergunta, né? Pra gente falar assim, mas você viu que ela falou? Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Mas não chega perto de ser nada que, né, vai causar um dano, nada a ninguém. Espero que não, né, gente? Se for, pelo amor de Deus. Confissões. Sejam meus amigos e falem, tá legal não, viu? A gente comentou essa semana sobre isso, né? Será que ninguém tem comentando de uma outra coisa, será que essa pessoa não tem um amigo para avisar? Você tem a gente. E o caso da geladeira, Vicente? A geladeira mesmo. É porque, na verdade, a gente estava conversando também antes sobre isso e esses casos de telemarketing tem uma outra questão que é recorrente, que é a chamada geladeira. O que é que acontece? Na maioria das vezes, o empregado ele sai para gozar auxílio-doença e quando retorna, ele não recebe um ponto de atendimento. Então, ele é obrigado a aparecer no emprego e não trabalha. E aí fica ali na inatividade e é um sentimento, obviamente, vai gerar um sentimento de humilhação, porque todo mundo entra e trabalha. Ele entra e fica ali zanzando ou obrigatoriamente em algum lugar da estrutura da empresa sem trabalhar. Também é assédio, caracteriza assédio moral. Pode caracterizar. Pode caracterizar. Você já vai causando também uma angústia, né? Porque aquilo ali é um aviso, né? Se você tá aqui sem função, alguma coisa vem depois. E não vai ser boa o que vem depois. Mas às vezes retorna de auxílio-doença, acidente, e tem estabilidade, tem que ficar, e a empresa mantém e não dá o ponto de atendimento. Vocês verem. Telemarketing tem vários casos. Tem vários. vários. Um segmento, assim, que tem uma complexidade, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que esse tema, ele tem muitos pontos. A gente tem avanços, né? O principal, eu acho que é isso, essa conscientização, essa sensibilização, essa validação do sentimento, ainda que na situação específica não configure uma situação de assédio. E a gente tá vendo, né, que as empresas estão se direcionando para isso, para apurar, para investigar, para mudança de comportamento, porque também é sobre isso. Exatamente. Né, de a gente entender que essa questão cultural do machismo, especialmente, não cabe mais nessas relações. E é isso, então. Vamos ficando por aqui, encerrando o nosso dia. Curtam, compartilhem, comentem. E quem quiser saber mais é só, né, ir procurar uma assessoria jurídica mais conhecida como a gente. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau.